falar então do Marquês de Pombal, ou Marquise de Pombal, como lhe chamam na Rússia. Mas para isso eu tenho que fazer uma breve introdução para situar o Marquês de Pombal nas relações russo-portuguesas daquela altura e porque é que ele é tão importante e foi olhado de uma forma bastante atenta por diplomatas e outros russos ilustres, não só durante a época pombalina, mas depois. Naquela altura, ou seja, nós estamos em meados do século XVIII, na política externa russa aparece um novo vetor, que é, se até Catarina II a Rússia combate contra a Turquia por terra, através da Crimeia, onde se notabilizou nomeadamente o grande português Gomes Freire de Andrade, com Catarina, a Rússia ataca, digamos, a Turquia, não só por terra, mas também por mar, ou seja, através do Atlântico e do Mar Mediterrâneo. Daí que Lisboa se transforma num porto de apoio, numa espécie de base militar russa no caminho entre São Petersburgo e o Mediterrâneo. Isso é muito importante para percebermos que, a partir desse momento, nós temos muito mais documentos, muito mais referências a Portugal. Antes disso, elas são muito práticas. A partir daí, temos relatos, principalmente, de oficiais que participaram nessas expedições. Qualquer grande oficial russo, almirante ou contra-almirante russo, todos eles passaram por Lisboa. Ou se não foi por Lisboa, foi pela Ilha da Madeira e alguns até pelos Açores. Também há coisas curiosas sobre os Açores. E isto, digamos, que coloca Portugal, que naquela altura tinha como primeiro-ministro Marquês de Pombal, coloca no centro da estratégia russa na luta contra a Turquia. Segundo, nós normalmente, quando falamos das relações russo-portuguesas, das relações diplomáticas, nós apontamos o ano de 1772, ou seja, Dona Maria I e Catarina II, a estabelecerem as relações diplomáticas. Só que isso, essa data é um símbolo, é o fim de um grande caminho que começou com Pedro I e demorou mais de um século. Primeiro porque os portugueses não estavam muito interessados. Andavam sempre a olhar para outros lados. A Rússia estava mais interessada e tentava forçar. Mas depois havia aquela coisa de quem é que dá o primeiro passo. Que isso pode parecer que não, mas naquela altura, em termos diplomáticos, era o Arco da Velha. Por exemplo, quando o nosso Dom João V manda um embaixador à Rússia para pedir à então imperatriz russa que lhe reconheça o título de fidelíssimo, foi um bico de obra e não reconheceram. Estão a ver um título, quer dizer, aparentemente, neste caso, era um pouco quem iria dar este primeiro passo. E então, nós o que é que vemos? Se nos abstrairmos dessa data de 1772, nós vemos que o nosso Marquês de Pombal desempenhou um papel muito importante no estabelecimento das relações
e entre as duas cortes. Relações diplomáticas, sublinho. Só não foi ele que estava no poder quando foi assinado, digamos, quando o nosso embaixador vai para Moscou e o embaixador russo vem para Lisboa, porque nessa altura ele já tinha caído em desgraça no reinado de Dona Maria I. Claro que foi muito importante para se estudar, para se estar atento à atividade do Marquês de Pombal, acontecimentos internos da história de Portugal. Um deles foi o terremoto de 1755. Foi uma catástrofe em termos europeus. A notícia chegou à Rússia, primeiro de uma forma muito imprecisa. A primeira notícia é que marinheiros teriam visto a Ilha da Madeira desaparecer na altura do terremoto de Lisboa. Esta foi a primeira informação que chegou. As informações demoravam mais ou menos um mês a chegar. As cartas demoravam um mês a chegar, tal como hoje. Se vocês escreverem para a Rússia, demora um mês, tal como no tempo do Marquês de Pombal. Nem mais nem menos. É mais ou menos isso. As coisas, se não for pelo DHL, as coisas continuam mais ou menos ao mesmo nível. Exato. E claro que esta catástrofe, que faz parte da grande discussão na Europa e entre, digamos, aqueles que defendem que é uma catástrofe natural e os que defendem que é um castigo divino. Nós aí esquecemos sempre de uma personagem muito interessante na cultura russa, que é um senhor chamado Mikhail Lomonosov, que criou a primeira Universidade Russa em Moscou em 1755. Foi ele o primeiro cientista a, digamos, a explicar a origem dos terremotos, com base no terremoto de Lisboa, em que não é Deus, mas são as placas que em Portugal está sustentado, que se começam a movimentar. Eu já falei de placas, já. Ele já fala. Aliás, até há uma tese de que o Lomonosov poderia saber português, porque ele cita, por exemplo, o Camões na gramática que escreveu. O Lomonosov era um daqueles homens que escrevia sobre tudo. Era um homem do seu tempo, era matemático, era linguista, era escritor, era filósofo, tudo. E, entre outras coisas, a ele um dos primeiros a citar o nosso Camões e a falar do terremoto de Lisboa. Porque a Igreja Ortodoxa, naquela altura, dizia, há um sermão muito famoso de um homem, de um pregador da corte russa, que diz que não, os lisboetas são os sodomitas e tiveram que pagar a fatura. E quando pergunta, e ele pergunta, mas será tal coisa possível na Rússia? E responde ele próprio, não, porque os russos são tementes a Deus. Claro que naquela altura o bispo, ou melhor, o arcebispo nem sequer imaginava que se der um terremoto na Rússia, quer dizer, o resto da Europa vai toda desta para melhor, porque os terremotos na parte central e norte da Rússia é impossível devido à inexistência de placas, de fraturas. E daí que é um território consolidado onde poderá haver, eventualmente, mas há ecos de grandes terremotos que possam ocorrer noutras regiões. E então, aqui, além da grande desgraça, há o acompanhamento por parte dos jornais, e eu falo
do jornal do São Petersburgski Vedomosti, as notícias de São Petersburgo, que era um jornal da corte, que era o único que existia na Rússia naquela altura, que saía 2 vezes por semana, e durante um ano inteiro e mais, em cada número, há sempre pequenas ou grandes notícias sobre o terremoto de Lisboa. Como é que está a cidade, o que é que o Marquês de Pombal faz para resolver os problemas, etc. Outro momento importante são as próprias reformas e a própria atividade política do Marquês de Pombal. Aqui nós temos, como seria absolutamente natural, não tendo ainda diplomatas permanentemente em Lisboa, aparecem, há encontros entre diplomatas russos que passam por Portugal e alguns deles são convidados pelo Marquês de Pombal para conversarem no sentido do estabelecimento de relações diplomáticas entre Portugal e a Rússia. Isto era importante porque, primeiro, além daquele apontamento militar que eu vos falei, existia um interesse muito grande em termos bilaterais, do ponto de vista económico. A Rússia, nós tínhamos para oferecer à Rússia alguma coisa, que é o que continuamos a oferecer hoje, vinhos e fruta, e claro que produtos coloniais que passavam por intermediários, pelas famosas, por exemplo, a rede hanseática de cidades do norte da Europa, e onde o nosso vinho era maltratado, porque era misturado com água e vendiam aquilo como sendo, então, o vinho do Porto, o vinho da Madeira, que eram vinhos já muito conceituados e já muito conhecidos, principalmente o vinho do Porto. Eu ainda não consegui perceber porquê, mas o vinho do Porto era muito mais caro do que o vinho da Madeira. Vocês, por exemplo, se vão ver as garrafeiras dos Quesares, vocês veem, por exemplo, que uma garrafeira do Quesares, a Madeira aparece em terceiro lugar com 80 garrafas de vinho e o Porto aparece em último lugar com 4 garrafas de vinho. O que significa que o vinho do Porto era um vinho muito mais caro, e nós notamos isso se formos à literatura russa, porque ela está lá. Está presente, o vinho da Madeira e o vinho do Porto estão presentes na literatura russa. É muito curioso notar que demonstram o estatuto social das pessoas que o bebem. O que é que nós queremos da Rússia? Nós da Rússia queremos muito. Nós queremos madeira para os mastros, porque os nossos pinheiros não são suficientemente altos para fazer o mastro, e o mastro só pode ser feito de uma peça. Nós precisamos de madeira para fazer as gaiolas aonde se vai reconstruir Lisboa depois do terremoto, o chamado Pinheiro de Riga. Naquela altura, Riga fazia parte do Império Russo e uma parte dessa madeira vinha de outras regiões, nomeadamente da Rússia. O ferro, o linho, o mel, a cera e outros produtos que eram vendidos através de intermediários e que, além de a qualidade poder ser um pouco adulterada, faltava, digamos, a questão dos preços. O comércio direto era fundamental para fazer baixar os preços. E é
ponto da política interna ou outros pontos que não podiam passar despercebidos aos diplomatas que acompanhavam a atividade do Marquês é medidas como é que ele tentou resolver o problema da reconstrução de Lisboa, como é que ele tratou e porquê que tratou dos jesuítas da forma como tratou, e a questão do chamado golpe contra Dom José. Ou seja, quando ele condenou à morte, quando foram condenados à morte, grandes famílias como Estábora e outros. Isto aqui era fundamental. Os russos estavam muito atentos. E é curioso, além também do comércio internacional, por exemplo, do papel nefasto de Inglaterra na vida económica portuguesa. E o combate do Marquês contra esse predomínio nefasto de Inglaterra no comércio português. Eu devo-vos dizer que todos, pelo menos aqueles documentos que eu tive acesso, são de claro elogio às atividades do Marquês de Pombal. Não obstante também serem citadas calúnias, mas dizem os diplomatas, isto não passa de calúnias. Porque o Marquês, o Marquês, o grande estadista, tem razão. Por exemplo, nós temos aqui um caso curioso, que é o príncipe Sergei Mishevsky. O título dele, príncipe, já significa que era um homem que tinha peso na diplomacia russa e que era secretário da missão da Rússia em Madrid. E ele veio para Portugal, quando ainda não havia relações diplomáticas, e tenta convencer a corte russa a deixá-lo ficar a ele em Portugal como representante da Rússia. E ele escreve relatórios extensos e cartas a falar dos seus contactos e dos encontros com o Marquês de Pombal. Por exemplo, o primeiro-ministro português, Conde de Oeiras, eles chamam-lhe quase sempre Conde de Oeiras, porquê? Porque os diplomatas muitas vezes são recebidos no Palácio de Oeiras à beira da minha casa. Não é por ser a minha casa, claro está, mas para mim é uma grande honra ver que Oeiras naquela altura tinha um papel que hoje ainda não sabe aproveitar, não obstante eu já ter chamado aquela Câmara Municipal a atenção para este acontecimento, as pessoas que passaram pelo aquele palácio. E então, o primeiro-ministro, Conde de Oeiras, depois de tomar conhecimento de que me encontrava aqui, propôs-me um encontro através de um terceiro, o qual me avisou que a conversa iria tocar no assunto do estabelecimento de relações entre Portugal e a Rússia. O Marquês encontra-se no dia seguinte com este diplomata e tem uma longa conversa sobre isto. E então o que é que o Marquês propõe? Que a Rússia, a título experimental, enviasse um navio carregado de produtos russos para Portugal, para começar a que a engrenagem que não existia ou que começasse a funcionar. De forma, claro, a que se estabelecesse uma relação direta entre os negociantes dos dois países. E uma característica interessante do Conde de Oeiras. Este ministro é uma pessoa de grandes conhecimentos. É perspicaz e refinado.
reunindo em si grandes capacidades para governar. Alguns atribuem-lhes interesses particulares, baseados no enriquecimento da sua família. Mas a sua principal ambição consiste unicamente no zelo com que desenvolve o reino português. Isto é, que só a ele deve o seu desenvolvimento. Isto é uma das características muito divulgada do nosso Marquês na Rússia. Este Sergei Michelski, este príncipe, manda várias cartas para Moscou, nomeadamente uma em que ele pede ao ministro russo que tenha um bocado de paciência e leia as cartas que ele manda para ver que, efetivamente, quem é este estadista que está à frente de Portugal depois do terremoto de Lisboa. Primeiro, sublinha-se o facto do Conde de Oeiras ser uma pessoa com conhecimentos universais. Um homem que, antes de ser primeiro-ministro, foi diplomata noutros países. Um homem que conhece, que encontra o país num estado, em como ele diz, numa barbárie inexprimível. Estava tudo em desordem. E a religião, aqui critica-se o papel da religião, que é extremamente negativo na sociedade portuguesa. Não havia dinheiro. O jugo inglês no setor do comércio e da indústria. E que não seria possível solucionar estes problemas sem um milagre e uma permissão especial da Providência. Ele, por exemplo, aqui fala da agricultura, que o Marquês fez arrancar videiras para plantar trigo, estabeleceu manufaturas, proibiu a importação de produtos estrangeiros, ou seja, dá uma dimensão das reformas económicas que o primeiro-ministro estava a fazer. Mas aqui há uma coisa muito curiosa em relação ao terremoto. Quando ele, este diplomata, vem a Portugal, ele tem uma curiosidade grande. E ele diz: acabei de ler 233 decretos ou ordens que ele, o Marquês, fez sobre esse assunto em menos de 3 meses. Isto em relação às medidas tomadas pelo Marquês para solucionar a catástrofe que foi o terremoto de Lisboa. E claro que ele não tem dúvidas de que o Conde de Oeiras irá ter êxito, porque é um homem sábio e é um homem que faz mudanças benéficas para a sua própria nação. Temos outro, que é um diplomata russo, também de uma grande família russa, Dmitry Alexeyevich Golitsyn. Golitsyn era uma das grandes famílias nobres russas, embaixador da Rússia em Haia, escrevia ao cônsul em Lisboa da Rússia, que a Rússia, Catarina II, para forçar a questão do reconhecimento das relações, mandou abrir um consulado em Portugal, não esperando que Portugal abrisse em Moscou, porque como os portugueses demoram-se muito tempo a fazer as coisas, e daí que ela tenta forçar. E então, esse diplomata em Haia diz: senhor,
em relação à atividade do Marquês. É nesse tipo de circunstâncias que se vê o gênio do estadista. Você já sabe o que eu penso sobre este ministro, o que significa que haverá outras cartas trocadas sobre o nosso Marquês. E eu considero-o um dos maiores e mais honrosos do nosso século em relação ao Marquês. Temos outra, um homem também muito curioso, que é um senhor Otto Stalkenberg, que faz parte da nobreza báltica de origem alemã. Eu, uma das vezes que fui à Estónia, porque ele nasceu e viveu na Estónia, andei à procura do palácio deste senhor, a ver se havia perto da casa de campo da minha sogra, estava lá o palácio do Otto Stalkenberg, que hoje é uma escola, mas está muito bem tratado, ao contrário de muitos outros palácios que foram completamente destruídos. E este Stalkenberg, cujas cartas, professor, cujas cartas estão no arquivo da Universidade de Tartu, na Estónia, eu tinha-me esquecido desse pormenor, escrevia à Imperatriz Catarina: o seu gênio, do Marquês de Pombal, penetra todos os ramos do Estado, ao mesmo tempo que dá ao comércio toda a prosperidade possível, no contexto da situação pouco vantajosa que existe no comércio entre Portugal e Inglaterra. Homem raro que conseguiu abalar parcialmente o jugo que Portugal sofria devido aos tratados com Carlos II de Inglaterra. Ele tem lá mais. Como nós estamos a ver, e há outros documentos ainda que certamente aparecerão, o Marquês foi uma pessoa, foi um político-chave num estabelecimento das relações comerciais e diplomáticas entre Portugal e a Rússia. Eu penso que isto aqui deve ser sublinhado, visto que, oficialmente, quando se fala do estabelecimento entre Portugal e a Rússia, fala-se Dona Maria, Catarina II, como eu já nos disse, e dos respectivos embaixadores naquela altura. O nosso Dom Francisco Horta, que vai para São Petersburgo, e pouco mais. E não se dá o valor necessário à obra do Marquês no estabelecimento de relações. E há notícias, em algumas destas cartas, de que teriam havido contactos sobre esta questão ainda quando o Marquês de Pombal estava em Viena. Ou seja, isto era uma ideia que ocupou o Marquês durante bastantes anos. Como eu já vos disse, o São Petersburgski Vedomosti acompanhava com muita atenção a atividade do Marquês. A expulsão dos jesuítas, verdade seja dita, uma grande parte dos jesuítas foi para o Império Russo, dirigido por Catarina II. Ela abriu-lhes a porta, as portas todas. E verdade seja dita, eles lá realizaram uma grande obra em termos de instrução, nomeadamente na Polónia, no atual Estado que é a Bielorrússia, na Lituânia, ou seja, esta medida do Marquês contribuiu também para, digamos, a criação de alguns colégios importantes. E eu não me vou debruçar, porque já devo estar a acabar o meu tempo, sobre aqueles contactos que o Marquês teve
com a Rússia através do grande Ribeiro Seixas. O Colégio dos Nobres Português é criado segundo um projeto apresentado pelo Ribeiro Seixas, baseado na experiência russa. O Ribeiro Seixas era um conselheiro do Marquês. E isto é uma pista interessante para também se estudar esta ligação. O Ribeiro Seixas viveu 27 anos na Rússia e ele utilizou muito a experiência da Rússia, não só nestes casos, mas em medicina, o caso dos banhos russos, que ele tinha tratado sobre isso, ou da medicina militar. Foi o nosso Ribeiro Seixas que começou a separar os feridos nos campos de guerra, os vários ferimentos, para que não houvessem, por exemplo, infecções. Numa das campanhas, na Crimeia, outra vez a Crimeia, que está em moda muito depois de 2014, mas isso é outra música. É interessante assinalar que a fama do nosso Marquês não morre com ele. Por exemplo, em 1807, quando Lisboa está ocupada por Junot, estava uma armada russa em Lisboa, comandada pelo almirante Sinharin, que é uma grande epopeia nas relações bilaterais, porque o almirante Sinharin foi encarregado pelo Napoleão de prender a nossa família real, que estava no Forte de São Julião da Barra, em vias de partir para o Brasil. Porquê é que Napoleão dá essa ordem? Porque Napoleão tinha acabado de assinar um acordo de paz e cooperação com Alexandre I, o acordo de Tilsit. Ora, o nosso Sinharin detestava o Napoleão. Deixou escapar a família real portuguesa. Mas, devido a uma tempestade, ficou preso dentro do estuário do Tejo, porque os ingleses, como passaram a ser inimigos da Rússia, bloquearam a saída do estuário, que se encontrava em Lisboa, já estava nas mãos de Junot, como eu já disse. E então, há uma coisa interessante, que é a correspondência entre Sinharin e os franceses, que é de veras fantástica. Ele teve um ano a evitar que as suas tropas combatessem contra os portugueses. Um ano. Inventava 30 por uma linha. Quando foi dessa da prisão da família real, ele disse assim, olha, eu não recebi ordens do meu senhor, por isso eu não tenho que cumprir ordens de ninguém. Depois vinha o Junot ameaçar. Vocês têm de desembarcar, ele tinha 1.200 homens, têm de desembarcar, juntar-se aos franceses e não sei o. E ele inventava, ele tem uma já, eu acho que é desespero, em que eles, eu não posso desembarcar os meus marinheiros porque eles não sabem falar português. Como se na guerra fosse necessário falar ali. Ora, este Pavel Svinin, que é oficial da Marinha Russa, está exatamente nessa esquadra, que ficou um ano presa em Lisboa. E ele tem umas notas muito curiosas, onde, nomeadamente, escreve: em Portugal, em cada instituição de misericórdia, em cada edifício público, em toda a parte se vê pombal. Tudo faz lembrar, como na Rússia, sublinho, o gênio de Pedro o Grande. E este é o único ministro que, tal como o imortal monarca russo, elevou o seu Estado como que por magia. Tirou-o das trevas da ignorância e do obscurantismo. Chamou as ciências, as artes, formou um exército, uma armada, fez renascer o comércio e obrigou as potências estrangeiras a respeitar a sua pátria. E ele revelou de forma particular o seu amor a essa última pátria
e uma presença rara de espírito durante o terrível terremoto de 1755, que transformou a capital em ruínas. Sob a sua direção foi reconstruída esta cidade e colocada numa situação próspera. Dizem que Pombal passou uma semana inteira depois do terremoto num coche ou a cavalo, respondendo dia e noite às necessidades de cada um, liquidando conjuras, consolando as vítimas e travando contágios. Além disso, este Sinhagre recorda outras reformas. Ele ficou igualmente famoso por ter expulso os perigosos jesuítas do seu estado e ter prevenido um importante atentado contra a vida do seu monarca, o benfeitor e a felicidade da pátria. E há uma coisa muito interessante que também aparece nos outros, mas o Sinhagre sublinha: o Marquês de Pombal era originário de um extrato baixo. Glória ao monarca que sabe escolher e respeitar tal homem, que permitiu a revelação natural dos seus dotes. Isto é muito importante também. E para eu terminar, vocês vão me permitir uma coisa. Eu vou-lhes ler a tradução feita por mim, que eu sou mau tradutor de poesia, não sou poeta, não tenho nada a ver com isso. Uma poesia feita já no século, em finais do século XX, escrita por um poeta russo, que neste momento vive nos Estados Unidos, mas formou-se na Rússia, um tal Mikhail Resnitsky, que escreveu um poema sobre o Marquês de Pombal. Penso que depois de ter vindo a Lisboa e de ter bebido os bons copos, porque penso que nem tudo isto poderá corresponder à verdade, mas eu leio-vos. Mentem-nos sob coroas e tronos. Quero que cada um saiba. Viveu um homem distinto, o nobre Marquês de Pombal. Inflexível na política, todos os planos realizou. Lisboa alargou, uma faculdade fundou, o iluminado Marquês de Pombal. Sobre a faculdade, eu não sei, parece que ele não criou nenhuma faculdade. Reformou a universidade. Pronto, então, sabem ao certo os cronistas que o Marquês, ao dizer retribuirei, no lugar pôs os jesuítas, deu na cabeça à Inquisição. Embora na Europa reinasse a feudal podridão, mas o país era dirigido não por um gigante desmiolado, mas pelo sábio Marquês de Pombal. Século XVIII de minuetes, fino como um tapete oriental, arrancados dos flautins, criando misteriosa boêmia. E entre músicos e poetas, Pombal dirigia sempre o baile e bebericava vinho do Porto. E este conhecedor de beldades, o infatigável Marquês de Pombal. A propósito, que fique entre nós, como diria o francês, entre nous, quero que vivam de paixões e de inteligência, se houver. E lá está no seu belo pedestal, não se cansando de olhar para o seu Portugal, o incomparável Marquês de Pombal. Tenho dito.